Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com Roberto Vieira. Ele é sócio gestor na Scudelari Vieira Advogados, head da área de Direito Extrajudicial Imobiliário e Consultivo Imobiliário, especialista em Direito Imobiliário Notarial e Registral pela PUC Minas Gerais, especialista em Direito Contratual pela FAAP, MBA em Gestão Empresarial e Negócios Globais pela FGV São Paulo, MBA em Gestão de Escritórios de Advocacia pela Faculdade Baiana de Direito. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Scudelari Vieira Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Roberto, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. Estou super feliz que eu consegui te chamar para esse papo. A gente que já se acompanha há tanto tempo, né? Então, assim, tenho Nossa, certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar, além de tudo que a gente já conversou, mas quem ouve a gente não sabe muitas coisas, e eu acho que o teu case é um case muito legal. Seja muito bem-vindo de verdade. que legal. Não, eu que agradeço e estou muito feliz de participar. E eu estava recordando esses dias que, na verdade, eu te conheci. Não foi através de um podcast, mas foi de alguma coisa que você tinha postado, né? Então, eu te conheci online, né? Depois a gente começou esse relacionamento aí no offline, nas prestações aí de consultoria, etc. Mas quando você lançou o Papo de Sócio, eu lembro até hoje. Falei, um dia eu vou participar desse negócio aí. Então, Pessoal, chegou. Meu dia é chegou. estamos aí no episódio 44 dessa jornada, Demorou né? 44 episódios, mas tô aí. 44 pessoas que eu respeito muito, que eu chamo Que aqui, bacana. porque é isso, a gente aprende muito com as histórias uns dos outros, né? Legal, Tem legal. histórias muito legais realmente dentro desse universo, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, você já deve ter ouvido alguns dos podcasts, que quem conhece o Roberto hoje e te vê posicionado no direito imobiliário, fazendo o que você faz há tantos anos e tudo mais, esquece que Roberto deve ter sido um estagiário um dia e deve ter tido seus dilemas lá atrás para escolher a área de atuação, etc. Eu queria que você voltasse no tempo e me conta aí, o direito entrou na tua vida naturalmente? Já estava na tua cabeça? Você foi aquela criança que falou assim, eu quero ser advogado? Como é que foi? Na verdade, na minha época não era, acho que não tinha nem estagiário, ainda era office boy, né? A gente entrava ainda Que como, luxo. como, como, como office boy nas empresas. Bom, deixa eu começar. Vamos começar do início, né? O meu pai, ele sempre foi da área de cartórios, né? Meu pai hoje é oficial de cartórios aqui em Campinas. Então, ele é um delegatário e a vida inteira, então, eu me lembro desde muito criança estar inserido nesse ambiente de cartórios, né? Seja começando até mesmo assim, em churrascos que faziam lá dentro do cartório, eu entrava, via toda aquela estrutura do cartório, etc. Mas eu me lembro desde muito cedo de ter essa vivência de cartório por conta do meu pai, né? E o primeiro lugar que eu lembro assim de ter feito alguma coisa já foi em cartórios, né? Ajudando ali em alguma coisinha. E depois eu fui trabalhar numa consultoria de imóveis, né? Mais ou menos um estilo de imobiliária, mas que trabalhava bastante com lançamentos imobiliários, né? Foi ali que eu comecei a ter a primeira tratativa aí com empreendimentos imobiliários, né? Tanto que a Tinha primeira quantos anos? incorporação. Você já estava fazendo direito? Nada, eu tinha 14 anos nessa época. Nossa, gurizinho. Tanto que a primeira incorporação imobiliária que eu registrei, eu tinha 14 anos de idade, né? Então hoje eu tô com 42, já faz tô quase comemorando 30 anos da minha primeira incorporação imobiliária, né? Mas foi ali que eu comecei a ter esse contato com empreendimentos, a gostar de ver esse desenvolvimento da cidade, né? Comecei a ter um pouco mais de contato com esse crescimento orgânico, assim, da cidade, né? Tanto que quando eu entrei na faculdade,
em 2000, no ano 2000 mais ou menos, não, em 1999, quando eu entrei na faculdade, eu já queria trabalhar com direito imobiliário extrajudicial. Então eu era acho que o único da faculdade inteira que já estava querendo trabalhar com direito extrajudicial, né? Porque na faculdade você tem muito aquelas cadeiras do contencioso, né? Você tem alguma coisa ou outra extrajudicial, mas não extrajudicial em imobiliário, que é o que eu já trabalhava desde 14 anos de idade, né? Você tem um pouco de societário, você tem alguma coisinha ali, mas em grande proporção é o contencioso que acaba sendo mais aplicado ali dentro das universidades, né? Então eu já vinha com essa destinação, tanto que a época de faculdade, para mim, apesar de eu ter sido muito bom aluno na época de faculdade, tinha algumas coisas que não conseguia me chamar a atenção de jeito nenhum, né? Então, a depender da matéria, que era algo ligado ainda ao contencioso, e matéria que eu já sabia que eu não ia trabalhar, nossa, era uma dificuldade eu manter Mas eu sempre fui bom aluno, então não tive problema com relação a isso. Depois, quando eu me formei, tirei a minha OAB, eu já comecei, fiz até uma pós-graduação em processo civil na época. Tava Terminei minha pós tentando, tava Tava tentando. tentando. Terminei minha pós-graduação, mudou o código no outro ano. Eu falei, poxa, é uma mensagem do universo para eu continuar no extrajudicial imobiliário, né? Na sequência, fiz uma outra especialização, aí sim, em direito notarial e registral, né, pela PUC. Fiz especialização de contratos pela FAAP, e depois disso, eu comecei a trabalhar mesmo com direito imobiliário, né? Montei um pequeno escritório e atendi algumas incorporadoras e construtoras locais. Eu sou de Mogi das Cruzes, né? E lá tem uma incorporadora muito grande, que é a Elbor, e eu comecei a fazer alguns serviços. E veio um convite para eu vir para o corporativo, né? Para gerenciar o jurídico dessa incorporadora. Na época, acho que era uma das maiores incorporadoras do país, é até hoje, né? E é ali que eu comecei a entender a incorporação de dentro, né? Aí sim, comecei a ter relacionamento com o pessoal do marketing, o pessoal de vendas, o pessoal do financeiro, contabilidade. Ali que eu pude entender não apenas usar o direito imobiliário em si, mas também entender uma estrutura organizacional, uma estrutura de empresa, né? Que eu acho que fez muita diferença na minha advocacia hoje, né? Depois da Elbor, eu saí de lá, fui para a Gafisa, que também é uma grande incorporadora, e fiquei. E depois eu vim para Campinas para instalar o jurídico imobiliário de um dos braços do grupo EMS, que é uma indústria farmacêutica, que hoje é a 3E Realty, esse braço, né? Então eu fiquei 10 anos no mundo corporativo. Comecei em cartório, tive meu pequeno escritório, vim para o mundo corporativo, fiquei esse período todo lá. E há 10 anos atrás resolvi sair do mundo corporativo, montar novamente um escritório para atender toda essa gama de empresas que eu conheci, né? Todo esse network que eu fui fazendo ao longo de todo esse tempo. Foi aí que eu conheci um dos meus sócios, que não é mais hoje o Marcelo, né? E o Pedro. O Pedro era meu diretor jurídico na MS na época, né? Então eu até falo para ele que eu promovi ele e ele saiu de meu diretor para meu sócio, né? Então foi uma baita de uma vantagem para ele. E aí nós montamos ali na época o PBSV Advogados. Essa sociedade durou 8 anos, né? A gente cresceu muito, né? O escritório chegou a ter cerca de 45 pessoas, né? Então a gente começou a atender muita incorporadora, loteadora. Engraçado que o mercado de loteamento, né? Eu venho do mercado de incorporação, né? Sou especialista em direito imobiliário, então também trabalhava com loteamento, mas incorporação sempre foi ali o meu DNA. Mas eu comecei a trabalhar muito com loteamento, né? Atender muitas loteadoras, né? Então nós chegamos a atender, das 5 maiores loteadoras do país, umas quatro, né? Então o escritório ganhou muita pungência, né? Ele tinha uma equipe grande porque o contencioso também era grande, né? E ao longo desse tempo a gente foi crescendo, ganhando corpo, ganhando nome no mercado, né? Nós não somos, eu acho até uma pequena falha isso.
mas a gente não faz muita exposição, né? Uhum. Então esse nome de mercado acaba sendo mais um pouco boca a boca, tal, mas isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar, né? Mas tudo é Então, seu tempo, tudo é seu tempo. O que eu acho tudo mais é seu tempo. curioso do que você está falando, e aí eu acho que esse talvez seja um. Você foi talvez na contramão do que a maioria dos advogados que eu conheço vai, porque a questão da especialização, ela não acontece tão cedo. Uhum. Você acaba passando pela faculdade, você sai capaz de fazer tudo para todo mundo. Você pode fazer uma advocacia trabalhista, uma civil, família, o que quer que seja, né? Uma empresarial. E aí, depois, com o andar da experiência, da experimentação, etc., que você vai falando assim: não, vou deixar de fazer isso, vou concentrar aqui. Mas, de uma maneira geral, a gente vê no Brasil uma advocacia de generalistas em sua É. esmagadora maioria. Claro que a gente tem especialistas, mas assim, olhando o mercado todo, né? E você vai nessa contramão desde muito cedo, né? E muito por conta dessas experiências e você ter gostado, óbvio. Agora, isso economiza muito em termos de Não. pensamento, de falar assim, o que que eu vou estudar, o que que eu preciso me dedicar. Isso é bom, né? Por vários lados. É, em termos de posicionamento, assim, eu acho que eu me nichei muito rápido, Uhum, né? Eu já comecei a minha carreira nichado, né? E há muitos anos atrás eu li o livro da Estratégia do Oceano Azul, né? E era realmente aquilo, sabe? Era todo mundo se degladiando de um lado e eu tava montando um negócio muito especializado do outro, né? Hoje, o nosso escritório, ele acaba tendo um contencioso bastante pungente, assim, um contencioso forte, e o extrajudicial também em fase de crescimento. Então, a gente acaba hoje unindo os dois mundos, né? E quando eu olho para trás, assim, eu vejo que toda essa experiência corporativa, ela foi me trazendo não apenas para o lado do direito imobiliário, mas para o lado também da gestão jurídica, né? Então, lá atrás, quando nós começamos a sociedade, 10 anos atrás, já era um escritório que existia, mas quando eu cheguei lá não tinha nem sequer um fluxo de caixa, né? Era tudo ainda muito na mão, né? manual, né? Assinando cheque, muito manual, tal. E ali eu comecei a implantar algumas rotinas, né? Criamos o fluxo de caixa, DRE, começamos a implantar. Primeiro, em todo O lugar, eu acho que financeiro, primeiro né? tem que começar no financeiro, né? Tem. Então a gente foi estruturando toda a parte financeira, tal, tal, tal. E eu gostei tanto desse negócio, né, do corporativo, aí de começar a aplicar, que eu comecei então a ir para o lado da gestão também, né? Então eu tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Na Uhum, sequência, eu fiz um MBA em gestão de negócios globais, também pela FGV. legal. E por último, agora eu fiz o MBA em gestão de escritórios de advocacia, né, da Faculdade Baiana, né, coordenado pela Lara Sellen. Eu conheço, acho que eu conheço. Conhece, né? Então, Sim. assim, ao longo de todo esse tempo, já são mais de 6 anos também estudando a fundo gestão, né? Quando eu comecei lá atrás, não tinha, né? Que nem hoje você tem lá na Baiana essa faculdade direcionada para gestão de escritório de advocacia, esse MBA direcionado para isso. Meu, lá era você pegar conceitos gerais de empresa e tentar adequar para dentro do escritório de advocacia. E não é dos mundos mais fáceis, né? Porque você pega. Agora, tem uma coisa assim, eu vim de jurídico também, né? E Aham, vendo você nas tuas escolhas de estudar gestão, e mais do que isso, né? Porque isso é vamos dizer assim, mais recente dentro da tua história. Mas o fato de ter convivido dentro de uma empresa organizada faz com que sem abra os dúvida. olhos para a gente entender. Tem um departamento financeiro, deve ter por que ter. Tem um departamento de marketing, tem um departamento comercial, tem uma área de produção, enfim, você tem os engenheiros lá trabalhando e cada segmento desse entregando para uma diretoria Uhum. condições para tomada de decisão. Esse movimento foi o que aconteceu um pouco comigo também, porque essa vivência Legal. como advogada ali dentro, tendo que falar com auditoria e não sei o quê. Você fala assim, gente, numa advocacia não tem, né? Então, isso facilita demais o depois, né? Porque você, com toda a dificuldade, porque a grande dificuldade, não sei se você concorda comigo,
é que você vai conviver com outras pessoas que não tiveram o background que você teve de convivência dentro de um mundo corporativo. E aí parece que você está falando de dois mundos completamente água e óleo, né? Não se mistura de jeito nenhum. Talvez isso seja o maior dificultador, né? Como é que você É, vê? um grande diferencial, né, que eu costumo dizer aqui que o escritório tem hoje, porque o Pedro, meu sócio, também veio de corporativo, né? Ele era diretor jurídico de indústrias farmacêuticas. Então, hoje, eu acho que a gente ter esse olhar corporativo, né, nos possibilitou conhecer muito bem o ambiente dos nossos clientes, o mercado de atuação dos nossos clientes, né? Então, você conhecer o mercado que você está atendendo é uma vantagem fantástica. Quando você vai fazer um consultivo, uma revisão de contrato, né, você está falando de um VGV, você está falando de uma estruturação imobiliária. Então, quer dizer, você precisa conhecer o negócio para você poder fazer aquela estruturação, né? Eu trabalho muito com contratos aqui, né? Contratos de estruturação imobiliária e depois a due diligence, e você vê assim que quando vem contratos que não são de pessoas que conhecem o mercado para nossa revisão, meu, você escreve outro contrato em cima. Você escreve outro. A hora que eu coloco marca de revisão, o negócio sai que sai um outro mundo. Por Uhum, quê? Porque uma coisa é você entender de contrato, outra coisa é você conhecer o mercado e trabalhar em cima desse contrato. São coisas perfeito. diferentes, né? Então a gente sempre primou aí por conhecer o mercado de atuação do nosso cliente, né? Então, quando eu falo lá da história que teve os 10 anos corporativo, esses 10 anos depois, que foi esse período já de escritório, de atendimento a incorporadoras, loteadoras, construtoras, é muito já com o olhar do cliente, né? Então, hoje eu atendo do jeito que eu gostaria de ter sido atendido lá atrás, né? E também nesse período, dentro de grandes incorporadoras, eu pude também contratar os melhores escritórios de advocacia da minha área do país, né? Então, o meu MBA Grande aprendizado foi com também. grandes nomes, né? Marcelo Terra, José Vicente, Amaral e por aí vai. Então eu tive assim uma base muito legal que hoje eu traduzo aqui para minha advocacia com conhecimento de mercado, porque eu nunca parei de estudar o mercado imobiliário e também aplicando muita gestão aqui no dia a dia do escritório. Perfeito. Pegando esse gancho hoje, qual o teu papel no escritório? Hoje eu sou gestor aqui do escritório, né? Então eu faço toda a parte de administração do escritório, a parte financeira, contábil, marketing, recursos humanos. Então eu faço toda essa gestão do escritório. E também a gente tem aqui as duas áreas que são muito bem divididas, né? O extrajudicial, que é uma cadeira minha, e o contencioso, que é uma cadeira do Pedro, né? O contencioso, quando eu falo nosso, é o contencioso estratégico, né? A gente trabalha com causas de alto valor agregado, né? Então, claro, tem um risco muito grande nessas causas, então precisa de um olhar muito criterioso ali do meu sócio ali dentro dessa operação, né? Mas para o mercado imobiliário, hoje a gente atende todo o extrajudicial e todo o contencioso, né? Acaba sendo um full service aí para o mercado imobiliário. Então, essa é a estrutura hoje do escritório. Eu cuido de toda a parte de gestão e da cadeira do extrajudicial imobiliário. Não, perfeito. A gente está vivendo um momento de muita mudança, né? Os últimos anos para a advocacia foram anos muito complexos nesse aspecto tecnológico, o próprio mercado, um excesso realmente de profissionais, enfim, né? Onde você abrir uma porta tem um advogado lá dentro, né? Então a gente tem muito disso. Como é que você vê, dentro de um pensamento de médio, longo prazo, é, essas mudanças e os planos que o escritório precisa fazer para estar bem na crista da onda, não perdendo esse link? Só saber do mercado do cliente você acha suficiente ou precisa de mais? Precisa de outros olhares aí? Eu acho que são dois caminhos, né? O primeiro, quando a gente fala de estratégia do escritório, né? Então, assim, você ter hoje um escritório profissionalizado, você ter uma governança, você ter uma estrutura de gestão do escritório, ela vai ser o que vai manter o escritório vivo
ao longo do tempo, na minha visão, Fala do porte do né? escritório, porque às vezes as pessoas falam assim, vou ter governança, é para um escritório de 300 pessoas. Não, não é nada. A gente começou, quando a gente começou lá o escritório e a gente começou esse projeto de implantar uma estrutura empresarial dentro do escritório, eu acho que o escritório tinha cerca de 12 advogados, 12 pessoas, não era nem 12 advogados, acho que eram umas 15 pessoas e uns 7, 8 advogados lá atrás, quando a gente começou. Depois nós chegamos a ter aí cerca de 45 advogados e em 2023 nós fizemos uma cisão do escritório, né? Então um dos sócios, que é o Marcelo, nós separamos a sociedade, ele trabalha nichado em direito público, eleitoral, e o nosso já é mais um lado empresarial, né? De atendimento ao mercado, etc. Então quando nós fizemos essa cisão, o escritório foi para cerca de 25 a 30 profissionais. A gente fica sempre nessa média, assim, entre 20 e 30, né? E aí sim, implantamos aqui controladoria jurídica, né? Então você ter toda essa estrutura de gestão, eu acho que é uma coisa que daqui para frente ela vai ser mais que obrigatória. Né? Porque quem não souber ali controlar muito bem ali entradas, saídas, os recursos, principalmente os recursos humanos dentro do escritório, eles vão estar perdendo e muito. Então você tem gestão, você tem tecnologia. Eu acho que não dá mais para falar de direito sem falar de tecnologia. Né? Você não ter uma utilização de uma inteligência artificial, ou até mesmo de ferramentas que automatizem e com isso você ganhe prazo, você ganhe tempo no seu trabalho, eu acho que você também vai ficar nessa vanguarda desse crescimento, né? Então, gestão, tecnologia e pessoas. Eu acho que pessoas sempre vai estar ali entre os três pilares, né? A gente não tem como não olhar para esse pilar. Por mais tecnologia que você fale, por mais inteligência artificial que você fale, ela não faz nada sozinha. Então você precisa de um time muito bem preparado, um time forte, um time treinado, né? Então, para mim, esses três pilares são necessários, né? Então, o conhecimento do mercado que você atende, ali em cima de tudo, e gestão, tecnologia e pessoas. Eu acho que aí você consegue criar um negócio que vai durar bastante tempo. Dentro desse tema pessoas, hoje eu tenho visto muitos escritórios trabalhando a questão da cultura, para poder realmente fazer algo que tem sido desafiador, que é engajar jovens que estão dentro do escritório, que acaba sendo, a gente acaba tendo jovens advogados aí com até 5, 7 anos de formado ali, ainda está naquela fase inicial, ainda não viveu tudo que precisava. Então, usando a cultura e ferramentas de cultura para engajamento e tal. Como é que você enxerga isso? É tendência? Você acha que é um caminho, importante para o escritório? Eu sempre quando eu penso em pessoas, eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque, primeiro, né, pelo menos na minha época, a gente não tratava muito de gerações tão diferentes, né? Você tinha ali os baby boomers, os boomers, né? E depois a geração X, era mais ou menos parecido ali as características, né? Que é claro que tem suas diferenças, mas as características eram muito parecidas. Até a Y chegou mais ou menos assim, mas quando você vem para uma geração Z, aí o negócio já mudou totalmente, né? Então você pega assim, são pessoas que já nasceram com a tecnologia, né? É diferente da gente que teve ali, começou a sua carreira, muitos nem tendo televisão, era leitura, né? O mundo parecia não ser tão rápido como ele é hoje, né? O problema que você tinha era um problema menor, porque você não enxergava o problema do outro, né? Então, quando você tem essa abertura ali com a internet, com a tecnologia, etc., você expande o mundo de uma forma onde o meu problema, ele pode ser o tamanho que ele for, mas o problema do outro é importante, né? Então, você começa a olhar muito para o lado, né? Então, você tem uma geração desafiadora, né? Eu gosto muito daquela frase que diz que, como que tempos fortes, não, homens fortes
criam como é? Homens fortes Fáceis, criam tempos fáceis criam criam homens homens fracos, fracos. homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. E eu acho que é isso mesmo que acontece, né? Eu acho que o giro sempre vai ser esse, né? Então a gente vem de uma geração que era mais forte ali, mais aguerrida, né? Já tinha muitas vezes que criar, né? Desbravar mercados e etc. Depois disso, você passou para uma segunda geração, que era ainda aquela geração que tinha necessidade também de criar tal, mas agora você tem uma geração que ela tem esse cenário criado e a oportunidade de melhorar esse cenário, né? Então a gente tem que ver assim. Eu sempre brinco com alguns colegas aqui que todo mundo fala, puta, como tá difícil esses jovens de hoje em dia, tal, tal, tal. Cara, a gente tem que aprender com eles, né? Então, assim, é usar o melhor que eles têm para a gente desenvolver o melhor que a gente pode, né? Então a gente não pode desprezar isso, né? Quando você pega eu tenho um vizinho que trabalha com TI. Meu Deus do céu, eu falei para ele ali como que era o fluxo da minha análise de matrícula, etc, etc. E ele falando comigo, ele desenvolveu uma IA que lia matrícula. Eu falei, que Imagina. isso, Como assim? gente? Assim, tipo, Para que eu vou descer, eu não quero. habilidades novas, né? Então hoje eu posso usar essa tecnologia para ganhar tempo no meu trabalho, né? Antes eu levava 3 dias para ler uma matrícula, hoje eu levo 3 segundos. Então é um negócio absurdo. Então a gente tem que ver essa nova geração com um olhar de aproveitar o que ela traz de bom, né? Uhum. Claro que tem os seus desafios, né? É uma geração que quer crescer muito rápido, não quer maturar muito, não quer ficar em algum lugar por muito tempo. Quando que você via, né, esse negócio de, vou fazer carreira em tal lugar? Não, velho. Hoje em dia você pega um currículo, você tem quase que ficar vendo 3 páginas. Você fala, meu Deus, Sim. E fora aquela nossa piada interna do MBA, né? Que liderar advogados é como é domar domar gatos, né, gatos. Roberto? Então, É domar assim, gatos, é são domar gatos. gatos. Ele escolhe quem é o dono dele, ele faz Exato, a exato. vida dele, né? Não, e a depender da chamada, da bronca ou qualquer coisa, meu, você perdeu o funcionário. Então, mas claro, você tem que se adaptar a isso, né? Não adianta brigar, né? Não adianta criar resistência, né? E traz muita coisa boa também as gerações novas que vêm, né? É uma geração mais rápida, é uma geração que criativa, né? Então tem muita coisa boa vindo pela frente, assim. Então, quando eu olho aquele pilar ali de recursos humanos. Inclusive, a gente, há pouco tempo não, mais de ano já, mas instalamos aqui a área de recursos humanos dentro aqui do escritório. Nós temos uma coordenadora dessa área, que é a Elisângela. Desenvolvemos já, isso a gente já tinha até antes da Elis vir aqui, porque ela era uma terceirizada nossa, a gente contratava a consultoria dela, então ela já tinha desenvolvido o plano de carreira, etc. Nós aprimoramos o plano de carreira quando nós fizemos a consultoria da Célia Bertozzi na época, né? Então a gente foi sempre olhando para esse pilar de recursos humanos. E hoje aqui no escritório tem plano de carreira, PDI, né, que é o plano de desenvolvimento individual, avaliações de desempenho. Então a gente sempre busca olhar ali com muito carinho para aquele pilar ali de pessoas, que eu acho que no final das contas é o que faz a diferença. É o maior ativo de um escritório de advocacia, Sem né? dúvida, sem Porque é dúvida. isso, ainda mais uma advocacia especializada como a de vocês, Aham. por mais que o contencioso estratégico seja contencioso, mas é um contencioso especializado, ele não é um Sim. contencioso, vamos por aí, vala comum, não, ele tem muita necessidade de pessoas muito talentosas dentro do time, né? E isso gera também, porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que dar um jeito de engajar esses mais jovens e criar instrumentos como o que vocês criaram, de dar perspectiva de longo prazo, mostrar o que a gente está olhando dentro da performance daquele profissional, apontar ali, olha, melhora isso, melhora aquilo. Mas acaba sendo também uma provocação muito importante para líderes, né? Porque tem uma mudança na forma de liderar. Nós fomos treinados em hierarquias muito claras, muito rígidas, Rígido, né? né?
Então, você foi para um jurídico, tinha um diretor. Eu fui para um jurídico, tinha um diretor. A gente sabia qual era o nosso papel ali, a posição, e o diretor estava numa posição hierárquica que a gente fazia de tudo para estar ali cumprindo aquilo que foi demandado, né? Hoje, esse comando-controle muito rigoroso e hierárquico, ele existe, a hierarquia tem que existir, porque não tem como, né? Mas eu acho que quebrou um pouco essa questão do comando-controle, e aí as conversas são muito importantes, né? Mais do que a ordem, olha, faça, vá, peticione, pesquise, gasta-se mais tempo nesse convencimento, nessa então muda bastante a forma de liderar, né, daquilo que a gente aprendeu antes, né? Ah, com certeza. Eu acho que eu tenho um filho pequeno, né, de 3 anos e tá vindo outro chegando esse ano, né? Eu costumo dizer que a paternidade me ensinou muita coisa na gestão de Ó, pessoas, sem né? dúvida. Se você quer um desafio grande de gestão de pessoas, tenha um Tem um filho, porque filho. olha, é uma coisa danada, assim. Então, com 3 anos e meio, parece que é um pequeno adolescente na sua casa, que não te obedece, que não quer saber, faz o que quer e tal. Argumenta, Argumenta, argumenta e com bons argumentos. bons Não é, argumentos, não é pouco, não. Faz todo um rodeio para chegar onde quer, e que né? você fica assim, se questionando e fala assim, como é que eu saio dessa? Caramba, né? Você vai só se preparando para, tipo assim, para chegar naquele. É porque eu quero. Aham, quase isso, quase isso, quase isso. Não, Mas muito realmente, legal. É essa isso. gestão de pessoas é assim, essa gestão de pessoas é aprendendo a lidar, né? Tem um livro muito fantástico que eu tô lendo, que foi até uma indicação numa outra mentoria que eu participo, que é do Bernardo Kesse, que é o Conversas Difíceis, né? Pô, aquele livro é fantástico. É só de você saber ali o que que pode haver numa conversa difícil, né? Uma conversa, muitas vezes, ela está pautada não no que a gente está buscando solucionar, mas em sentimentos, Sim. né? Então, você saber que você está lidando com sentimentos já te faz olhar a conversa com uma outra ótica, né? Nós vamos criar um ganha-ganha ou nós vamos criar um cabo de aço? Né? Uhum. Então, eu acho E todos que, os que vieses que vêm do sentimento, né? Porque ele acaba te cegando em alguns pontos, você não vê tudo, né? sim, Então, sim, sim, sim. Mas, isso mas vale é para sempre isso. sócio, vale para equipe, vale para filho, vale para todo mundo, né? Ter essas conversas Tudo, tudo, difíceis tudo, tudo. é uma arte de fato, né? Roberto, como é que você vê assim? A gente falou muito de a parte de dentro, a estruturação e tudo que você conseguiu, vocês conseguiram implantar no escritório em termos de estruturação e quanto que isso deixa mais leve a operação, né? Porque você sabe onde estão as coisas, você se agonia com outras coisas, mas com essas você acaba tendo aí uma clareza maior. Agora, o mercado não está fácil, né? E como é que você vê isso, essa coisa de a conquista de clientes, o networking que você tem que fazer, o marketing, tudo isso que acabou mudando muito, mas nem tanto, mas a inclusão do marketing digital nas nossas vidas nos últimos 5 anos, esse offline que acaba tendo que acontecer, você tem que gastar sola de sapato para visitar, para estar em eventos, para fazer coisas. Como é que você vê isso? Qual é o grande desafio 2025, vamos dizer assim? Eu particularmente, eu venho de uma geração que fazia muito esse marketing offline, né? Então, a gente sempre batalhou ali uma visita no cliente, uma apresentação do escritório, já tinha algumas coisas mais ligadas até mesmo à realização de alguns eventos, né? Fazer um workshop, fazer um treinamento, mas eram coisas muito pequenas ali que realmente, né, você conseguia ter uma abrangência muitas vezes local, né? Então, dentro da cidade você conseguia se tornar uma referência e tal, mas era difícil você expandir. Quando vem a internet, esse mundo se abre, né? Então, você hoje consegue, que nem aqui, eu estou em Campinas, eu posso ser uma autoridade em Santa Catarina. Eu posso ser uma autoridade em São Paulo, eu posso ser uma autoridade no Rio de Janeiro, eu posso ser uma autoridade a nível Brasil e até mesmo a nível mundial, quiçá, né? Então, assim, essa abertura de mercado trouxe várias oportunidades.
né? Então hoje eu acho que não dá para você descartar o online, né? Acho que você tem que ter esse trabalho no online. Muito embora eu confesso que não é o meu forte, eu acho que eu ainda tenho muito essa captação offline, né? Gosto muito de fazer eventos, né? Gosto muito de dar aula, gosto muito de estar com pessoas ali presencialmente falando, né? Mas realmente, se você não tiver esse olhar para o online, você acaba também perdendo essa fonte de captação, né? Então, quando você ali caminha pelo online e atua também caminha no offline e atua no online, você consegue ter um pouco ali dos dois mundos, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu acho que você tem que estar com um olhar muito aberto, assim, para captação. Muito embora alguns tenham mais facilidade de um lado, outros mais facilidades do outro, eu acho que se a gente consegue, dentro de um escritório, juntar esses dois mundos, a gente consegue melhorar muito o sistema de captação. Eu trabalho muito com o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, eu vejo assim, ele é um mercado muito de altos e baixos, né? Então, a depender para que lado a economia está indo, o mercado pode subir muito, como ele pode cair muito, né? Então, é um mercado de altos e baixos. Eu costumo dizer que para trabalhar com o mercado imobiliário é como se fosse você comprasse um Bitcoin ali e vamos ver o que acontece, né? Porque realmente é isso, né? Então, o mercado em 2023, 2024, ele estava ótimo, ele estava subindo, estava crescendo. O mercado em 2025, a taxa de juros disparou para 15% e ele acaba caindo. Não para todos, tá? Não quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem o baixa renda, o médio e alto padrão e o alto padrão, de uma maneira bem simples assim. O baixa renda, ele tem muitos planos do governo, né? Então, o Minha Casa Minha Vida, faixa um, 2, 3, 4. Então, você tem aqui um subsídio e é onde está a maior quantidade do déficit habitacional mesmo, né? Então, você tem muito produto e você tem os benefícios para poder lançar esses produtos. Então, é um mercado que está crescendo. Tá? Então você pega empresas como MRV, Direcional, Tenda, são empresas que elas estão numa crescente, né, hoje, né, quando a gente está falando em 2025. Agora, você pega o médio e alto padrão, ele deu uma desaquecida. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar um médio padrão, normalmente ele vai pegar um financiamento do banco. A hora que ele chega lá no banco, o banco cobra 15% de juros. Não faz sentido. Aí ele acaba migrando mais para um lado de locação, né? Aquece o mercado de outro lado. Mas essa incorporadora que trabalha com médio e alto padrão, ela está passando por um momento de, pelo menos, cautela. Não estou dizendo que está em queda, pelo menos cautela. E o alto padrão, o cara não precisa de financiamento, né? Então já entra com o empreendimento lançado, comprado, enfim, né? E no jurídico, né? Nos escritórios acaba sendo a mesma coisa. Se a sua carteira tiver mais condensada em um desses tipos de mercado, conforme esse mercado sobe ou desce, é o que vai acontecer com a sua carteira. Então, por isso que a gente sempre busca ter um equilíbrio, né? Um pulverizar, né? Trabalho com algumas empresas do baixa renda, trabalho com algumas do médio e alto padrão, trabalho com outras de alto padrão para dar essa compensada na carteira. Porque senão, realmente, o mercado faz assim Ele é e a sua muito carteira faz junto. sensível, né? Ele é muito Exato. sensível é quase uma bolsa de valores, se a gente for pensar bem, né? Uma, uma declaração de alguém importante ali pode fazer um estraguinho interessante ali, né? E aí é isso, vai para banco, vai afetando todo um ecossistema, né? Mas é isso. Mas mesmo assim é um mercado muito pujante, né? Um mercado que tem um déficit. O Brasil E tem um déficit habitacional grande, é um mercado que tem muito espaço para crescer ainda. É um mercado que eu tenho muito carinho, assim, por não, e trabalhar a vida inteira com ele, né? a gente cresceu ouvindo que você tinha que ter a sua casa própria, né? Então, assim, o imóvel, vamos pôr aqui no mundo das pessoas, né? Não das empresas, mas no mundo, travou aqui, no mundo das pessoas, a gente cresceu ouvindo isso, né? Que segurança era ter a própria casa, etc. Então, quando você tem um déficit muito grande, tem espaço ainda para realizar, né? Com certeza. E aí vem também a questão da geração, né? A gente hoje vive uma geração que já não é mais esse olhar para casa própria Não. acima de qualquer coisa,
né? Mora de aluguel, constrói patrimônio, quando tá bem, constrói a sua própria casa, né? Eu morei de aluguel há muitos anos, até hoje, né? Já faz 12 anos que eu moro de aluguel, tô construindo minha casa agora. Então, assim, você não tem mais aquele tipo, é a casa a qualquer custo, né? Sim, Então, mas é um mercado aí cheio de altos e baixos, mas é um mercado com muita oportunidade. Isso é sem verdade. dúvida. Principalmente para o profissional de direito que se especializa em direito imobiliário, aí você tem muito espaço no mercado para trabalhar com o que você quiser, né? Tem regularização diária, incorporações imobiliárias, contratos e consultivos, loteamentos, né? O agro, tem muito espaço para crescimento dentro do agro, REURB. Então, assim, você tem hoje uma gama de processos dentro desse mercado imobiliário que o extrajudicial está muito presente, né? E, claro, também atinge ali o contencioso, mas falando da minha área, que é o extrajudicial, você tem um leque ali bastante interessante hoje para você pensar no direcionamento dessa carteira, apesar dos altos e baixos do mercado. É que é o altos e baixos, porque você sabe que o alto vem daqui a pouco, porque não tem, é só ter esse Claro, conhecimento a respeito da própria evolução das coisas ano a ano, né? Porque é isso. Um ano não é tão bom, o outro vem e recupera, e assim a gente caminha. Mas o que eu acho que facilita muito, tanto na questão do marketing que a gente estava puxando, quando uma visão do próprio mercado, porque é tão importante você entender a macroeconomia do teu mercado, ou melhor, do mercado do teu cliente, porque aí você consegue se proteger de alguma maneira, né? Como você exato. falou, eu entendo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem vários mercados dentro dele, submercados, né? Mas você está falando de Uhum. um grande E você vai guarda-chuva. falar com cada público, né? Então E você tem aí você que consegue conversar organizar diferente. a tua carteira de clientes ali, não colocando todos os ovos numa cesta só, porque você sabe que se você colocar todos os ovos numa cesta só, pela Uhum. sensibilidade do mercado, você pode sofrer mais. Então você busca o equilíbrio ali, enquanto um está um pouco alto, o outro está um pouco baixo, e a gente vai fazendo meio que um trabalho de pistão. Pistão? É pistão? Estão, no, estão. no motor ali que fica subindo e descendo, enfim, eu não entendo nada da rebimboca da parafuseta. Então, eu falei, será que eu estou falando certo? Mas é isso. E a especialização te ajuda muito nisso, né? Na escolha do que você vai estudar, na escolha de quais são os eventos que você vai, quais são as falas que você vai fazer para o teu cliente, conhecendo lá de dentro, né? E não só Aham. sobrevoando ali uma área, mas não convencendo que existe conhecimento específico do negócio, né? E, obviamente, que fazendo todo esse entendimento fica mais fácil fazer planejamento. Quando você não Claro, conhece, você fica meio que uma bolha de sabão, né? com certeza, com certeza. Para fechar a questão escritório, para a gente falar um pouco de advocacia geral, assim, além do Aham. imobiliário, é trazendo de novo, né? Você hoje ocupa a posição de gestor de escritório. Você Uhum. acha importante em algum momento, ou você vê isso acontecendo, em algum momento você ter um, entre aspas, aí, né? CEO do escritório, um gestor do escritório contratado, alguém assim? Você entende essa evolução? Eu acho que tudo depende de uma questão de aptidão, né? Se você tem algum sócio que tem a aptidão para fazer essa gestão do escritório, essa aptidão pode ser aproveitada, né? Porque você trata com algumas coisas sensíveis ali, né? Como é o caso do financeiro, né? Então, nada melhor que o olho do dono, né? Em cima do dinheiro. Mas se você não tem dentro da sua sociedade ninguém com aptidão, eu acho muito interessante você pensar na figura de contratação de um gestor para o escritório, né? Porque é aquele negócio, né? Você também ficar direcionando muita energia num negócio que você não gosta, não sabe fazer, você acaba perdendo o foco em outras coisas que você poderia estar fazendo, né? Uhum. Aumentando a carteira, trazendo mais clientes, atendendo diretamente esses clientes. Então, acho que é uma escolha muito dessa questão do direcionamento estratégico. Nós estamos querendo crescer a carteira, nós estamos querendo ganhar eficiência, nós estamos querendo ter uma gestão
feita por alguém, nós estamos querendo nos liberar mais para atividade da advocacia. Então, acho que tudo depende, tá? Eu acho que depende de você ter aptidão dentro de casa ou não ter. Eu acho que se você não tem, é melhor você contratar. Senão você vai perder muita energia aí até ter algum tipo de resultado. É, mas talvez nesse, vamos ver se faz sentido o que eu vou te dizer. Mesmo não tenho aptidão, vou contratar alguém que estudou para, né? Então vai ser mais eficiente ali para fazer as coisas com mais instrumento. Agora, o sócio não pode simplesmente virar as costas e falar assim, porque eu não Não. gosto, não tem, né? Porque essa coisa do olho do dono, mesmo que tenha alguém fazendo, a supervisão ainda recai, né? Eu sempre gosto da figura do escritório de advocacia, aonde você tem um dos sócios com essa figura de gestor ou CEO, né? E, se for contratar alguém, essa figura do Sócio diretor administrador. corporativo ali, administrativo do escritório. Então você tem que ter dentro de um dos sócios alguém que é o responsável por essa máquina girar, Uhum, né? É o que a gente estava conversando outro dia, né? Você está numa reunião, acaba o cafezinho, sabe? É uma coisinha tão besta, mas pô, a depender ali de como tá o cliente, tal, 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 incomoda, pega né? mal, né? Pega mal, fica, Entendeu? Sei arranha. lá, algum É, lugar tá sujo, isso, aquilo outro, tal, umas coisinhas bobas, mas se não tem ninguém olhando para aquilo, vai gerar problema, ponto. Né? uhum. Então, quando você entra num escritório e tudo tá funcionando lindamente para você trabalhar, pô, tem mão ali, né? Tem um trabalho que está sendo realizado ali, Ele é meio né? invisível, né? Parece que tudo está funcionando É, tudo. automaticamente, mas isso não Aham, existe, né? Só quem está atrás de uma mesa de gestão para saber que claro, é claro. invisível, né? Mas mesmo assim, mesmo que você contrate alguém e não seja você sócio fazendo, eu acho que é importante você estar de olho naquilo, né? Vendo como é que está o seu faturamento, a sua DRE, colocando algumas reuniões mensais, né, com os outros sócios, reunião financeira, reunião de recursos humanos, reunião, né? Você ter uma agenda de reuniões, né, atas, governança, eu acho que tudo isso é muito importante para você ter o controle do negócio. Eu acho que Uhum. o grande perigo é você não ter o controle do negócio. De repente você está dando lá um cheque em branco para alguém gerir o seu escritório, e a hora que você vai ver, o negócio já descambou. E aí como é É, que você arruma? Você não conhece para arrumar? O quem conhecia desarrumou? E aí como é que você faz? Entendeu? eu Então eu tenho acho que sempre histórias, tem que ter uma visão. eu tenho cases de escritórios que foram assim, que confiaram cegamente e tiveram prejuízos gigantescos, assim, vazamentos de dinheiro de forma muito complicada. E depois você não falhou a gestão, falhou a supervisão, né? Então é Sim. bem isso, né? Agora, puxando esse gancho aí, né, do sócio e tal, e olhando a sociedade de advogados em geral. Qual você acha hoje o papel mais importante de um sócio dentro da sociedade? Existe um papel ou são vários papéis? Como é que você enxerga isso em termos de papéis de sócios? Eu sempre penso que um escritório de advocacia é formado por uma união de muitos papéis, né? Então você tem o papel do gestor, você tem o papel, é que nem eu aqui, né? Eu tenho o papel do gestor e tenho o papel do head da área de extrajudicial imobiliário, né? Meu outro sócio, Pedro, ele tem o papel do contencioso, né? Tem o papel da coordenação da controladoria. Então você tem uma união de vários papéis dentro do escritório, né? A gente criou até aqui no escritório alguns comitês, né? Então os coordenadores do escritório também participam dessa gestão do escritório. Então eu tenho o comitê de marketing, eu tenho o comitê de recursos humanos, né? Uhum. Então você vai criando essas figuras para te ajudar nessa soma do todo, né? Porque é claro que o nosso trabalho é uma prestação de serviço, mas isso é uma maneira muito singular, muito pequena de se pensar a advocacia, né? É uma prestação de serviço que precisa de muita coisa para dar certo no final, né? Eu acho que você acompanha isso bem mais do que eu. A quantidade de escritórios de advocacia que abrem no país é muito grande, mas as que fecham Enorme. é muito maior, né? Então, assim, a gente tem sempre não tô nem
trazendo aquela discussão se escritório de advocacia é empresa ou não é. Não é essa a discussão. Já Mas se passamos você. dela, né? Já é É. preso, então. Se você não tiver, não, mas para os tradicionais que defendem que não, se você não tiver um mínimo de gestão, um mínimo de estrutura, um mínimo de cada um desempenhando o seu papel para o negócio dar certo no final, eu acho que você tem muita dificuldade para fazer o seu escritório crescer, né? Então aqui hoje a gente tem vários papéis, né? Cada líder tem o seu papel, cada sócio tem o seu papel, né? Um cuida de um lado, outro cuida do outro, e no final a gente vê o resultado que deu o escritório como um todo. É bem isso, né? A gente entender, na verdade, que o papel de sócio ele está muito ligado à necessidade do escritório. Então, que Ah, necessidade o escritório tem? Porque os sócios nada mais são do que pessoas que estão trabalhando pelo escritório, né? Então, o escritório precisa, para ele se manter de pé, para ele ter longevidade, etc., ele tem que ter uma boa gestão financeira, ele tem que ter uma boa gestão de pessoas, porque senão a gente gasta dinheiro trocando pessoas o tempo todo, não treina, não faz o dever de casa, não cuida de processo, de prazo, etc. Aí vira aquela loucura de sócio acordando de madrugada para saber, e aí, será que será? Entre outras coisas, e especialmente a questão comercial também, que sem isso não tem escritório, não tem como pagar contas, não tem como, se a gente não coloca, né, cliente para dentro. Então e é é uma atividade de muita responsabilidade, né? Nós temos muitos prazos, nós temos extremo. muita, né? O direito não socorre quem dorme, né? Então qualquer erro que você comete aí, você pode gerar um prejuízo enorme para o cliente na outra ponta, né? Então, quando você cria estrutura assim organizacional, coloca uma controladoria, é para quê? Para mitigar toda essa responsabilidade que tem a banca. Não, não, não é um delargar, né? Mas é uma forma de você ter outras pessoas fazendo cheque, double cheque, triple cheque, né? E aí você consegue mitigar um pouco essa responsabilidade dentro dos processos. Então, a advocacia é uma profissão maravilhosa, mas é uma profissão também que ela traz uma grande responsabilidade, né? Que a gente tem que, de certa forma, pensar como mitigar essa responsabilidade, né? Mitigar no sentido de diminuir o risco dessa responsabilidade, né? E eu acho que a gestão está muito ligada a isso. A gestão, a organização, né? Você realmente saber o que está acontecendo em cada lado para não ser pego de surpresa no final da conta. Sem dúvida, e isso acaba repercutindo não só para dentro, que te dá essa paz de falar, não, eu estou cuidando dos problemas de quem confiou em mim, né? Porque é isso que Exato. acaba acontecendo, e gerando para o lado de fora uma segurança para o cliente também, porque quando ele percebe que você tem gestão, que você tem estruturação interna, que você tem pessoas em posições específicas, isso para o cliente é uma maravilha, porque ele fica, Ah, ele relaxa, porque ele fala, não, o escritório ele tem uma condução, ele fala a mesma língua que eu, ainda mais no empresarial, né? Ele fala a mesma aham. língua que eu tenho financeiro, ele tem financeiro, eu tenho marketing, ele tem marketing, ele tem isso, eu também tenho aquilo. Então você fica isso acaba sendo um instrumento importante de união do cliente e escritório cada vez mais forte, né? Ele não vai querer fazer teste em escritório que pode até ter uma diferença grande técnica, mas se não tiver essa outra parte, é uma relação que vai ser meio pontual. Vou lá, resolvo lá, mas eu não fico o tempo todo lá, né? E o cliente hoje em dia ele quer aquele escritório que fala a língua dele, né? Aquele escritório que sabe do problema dele a fundo, né? Ele quer um escritório que seja assim uma continuidade da empresa dele, Ele. né? Até Então, nos jargões, né? Porque imagina você entrar no. Porque eu imagino, eu não sou da área imobiliária, mas eu imagino a quantidade de sopa de letrinhas que tem. Quando você fala de REURB, já é uma sopa de letrinhas. Eu não sei o que é isso. Eu já ouvi. EURB, VGV, VGVL, e tem umas que a gente vai criando também, tá? Não são todas que são no mercado imobiliário, não. A gente traz algumas também que a gente vai Então criando no você meio do tem caminho. lá locação de não sei o que, de não sei o que lá. Você deve ter vários tipos, várias. Então, assim, se você Multipropriedade, super condomínio. Então, você vai criando um monte de coisa aí no meio do caminho. se você não falar a língua dele nos jargões. Aham. Você boia numa reunião assim com muita facilidade e aí não tem como fazer o link, né? O cliente olha e fala, não, não tem a menor ideia do que é
uma multipropriedade ou algo do gênero, não é do setor, né? Tem Então, até uma história que eu não me lembro se eu ouvi isso num podcast, eu não lembro se era um diretor da Petrobras, não lembro o que que era, e ele falou que um dia ele foi fazer uma entrevista para contratação de um escritório de advocacia. Aí selecionou alguns escritórios e chegou lá o primeiro, né? O cara, opa, ternão Armani, todo bonitão, tal, Rolex, tal, deu aquela puta explicação jurídica do escritório, o escritório faz isso, o escritório faz aquilo, tal, 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 as ações que a gente trabalha é assim, assado, tal. Depois que ele terminou toda a explicação, o cara olhou para ele e falou assim: quanto que custa hoje o barril de petróleo? Ah, 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 ah. Tá silêncio! descartado. Né? Então, pô, se você não sabe nem quanto custa o que eu vendo, como é que você vai me atender? Por mais que você tenha todo esse conhecimento jurídico, né? Então, hoje em dia, a pessoa não conhece. É o que a gente estava conversando outro dia no MBA, né? Quando o cliente senta com o escritório de advocacia, eu acho que ele já presume que a parte de jurídica você já sabe, né? Ele quer saber o que você sabe do mercado dele, ele quer saber o que que você pode agregar ao negócio dele, né? Ele não quer mais uma boa defesa, não, ele quer um resultado positivo, né? E Então, um outro detalhe, né? Hoje, mais do que nunca, ninguém tem tempo a perder. Imagina se o cliente for ter que contar como é que funciona o setor dele para um nossa Senhora. advogado que nunca teve a curiosidade de fazer uma pesquisa mínima, ninguém tem esse tempo. Então, assim, me economiza, já chega sabendo, porque aí a gente vai ser mais assertivo aqui e vai dar mais certo a relação, né? Não tenha dúvida. Não, com certeza, com certeza. Para fechar, porque a gente podia ficar falando horas aqui, porque eu sei que esse é um Ixi, assunto que você adora, que eu adoro, a gente fala disso muito. A gente está apontando para 2030, daqui poucos anos, né? Tá voando o tempo, enfim. Com todas essas transformações, com tudo que você está vendo da tua posição dentro do imobiliário, convivendo com outros advogados, enfim, como é que você acha que vai ser 2030 para a advocacia? Muda muito, muda médio, já estamos na mudança de só ter que adaptar as nossas vidas para a inteligência artificial ou acontece mais coisa? Como é que é o teu feeling, já que não temos bola de cristal, mas feeling. vou falar para você que eu gostaria muito de te devolver essa pergunta, né? Porque eu acho que você tem uma visão muito mais aberta sobre isso do que eu. Mas quando eu penso assim no futuro, eu acho que, né, não dá para você perder a vista daqueles três pilares, né? Que é gestão, tecnologia e pessoas. Eu acho que, e tudo aqui, vou usar o eu acho, porque é tudo presunção, né? Mas a tecnologia ela veio para ajudar a nossa atividade, ela não veio. O pessoal fala muito, né, de tecnologia substituindo, vai substituir quem faz coisa padrão, porque eu não preciso mais daquela pessoa que faz coisa padronizada. Ponto, né? Agora, bons profissionais que saibam, inclusive, utilizar a tecnologia, né? A gente pega hoje um ChatGPT, um Gemini ou qualquer outra inteligência artificial, meu, é uma dificuldade usar aquilo ali. Então, se aquela pessoa que vai ser substituída naquela ponta, ela pode se especializar até em usar essa ferramenta que está substituindo ela, né? Foi assim lá atrás com a Revolução Industrial, né? Quando chegou o trator, tirou um monte de gente do campo. As pessoas foram se especializar em utilizar o trator, né? Então, quer dizer, todo esse movimento já aconteceu outras vezes, né? Eu acho que a gente tem que se adequar, né? Sempre olhando os três pilares ali com muito cuidado, como desenvolver melhor pessoas, quais as tecnologias que podem levar o meu negócio para um outro patamar, o que que eu tenho que melhorar na parte de gestão do meu escritório, né? E eu penso assim, né? As pessoas que têm ou um escritório pequeno ou trabalham sozinho, escutam um negócio desse e falam, meu Deus do céu, né? Primeiro, gestão, tecnologia e pessoas. Eu não tenho ninguém para gerir, não aplico nada de gestão e não tenho tecnologia. Pô, começa aos poucos, né? Começa a criar alguns documentos, algum tipo de governança. De repente já vem uma pessoa trabalhar com você, já pensa com cuidado como vai ser o desenvolvimento dessa pessoa. Grandes escritórios de advocacia começaram com uma pessoa. Eles não precisam ter esse tamanho, né? Mas
Eu acho que o advogado ali em 2030, respondendo a pergunta, eu acho que vai ter que ser uma pessoa mais criativa, eu acho que vai ter que ser uma pessoa que tem muito mais essa facilidade no trato com pessoas, né? Eu acho que hoje em dia o mundo está se tornando também um pouco frio, né? O networking, né? Hoje em dia você tem 1 milhão de amigos na rede social e não tem dois que prestam na vida real, né? Então o mundo está se tornando frio. Eu acho que quem desenvolver essa habilidade de lidar bem com pessoas, né? De criar um meio ambiente que orbite em torno da sua advocacia, né? Network, saiba usar bem tecnologia. Eu acho que a gente está indo muito mais para um lado de um profissional cada vez mais criativo do que de um profissional cada vez mais combativo, que era o que a gente tinha antes, né? Aquele Uhum. profissional assim, tipo Harvey Specter, né? Aquele cara, né, showman, combativo, tal, tal, tal. Hoje eu vejo que, primeiro, né, a gente tem uma tendência de desjudicialização, né? O nosso judiciário já não aguenta mais tanto volume de processo. Então a gente tem uma tendência à desjudicialização. Olha eu puxando a sardinha para o extrajudicial de novo, né? Então, o advogado do extrajudicial, ele é muito isso, né? Ele é muito conselheiro, ele é muito consultivo, ele é muito de resolver o problema do cliente. E eu acho que tanto no extrajudicial como no contencioso, esse daí é o futuro. Um advogado que seja muito mais criativo, muito mais resolva o problema do cliente do que efetivamente aquele cara muito combativo que só quer ficar brigando pro resto da vida em torno de um processo. Então, na minha visão, eu acho que é mais ou menos nessa linha, mas sempre de olho naqueles três pilares. É, eu acho que você tem toda a razão. É isso. A gente não vai poder tirar o olho, né, dessas questões, porque é sobre isso, né? A gente ter olho para escolher essas melhores pessoas, porque o corta, cola, copia a gente realmente não precisa mais. Fazer essa curadoria de tecnologia é muito importante, porque cada dia chega uma coisa nova, senão a gente fica meio atropelado com aquela sensação de FOMO, né? De fear of missing out, eu tô perdendo alguma coisa, tem alguém usando uma tecnologia melhor do que a minha, e aquela agonia que também não leva a lugar nenhum, né? E é isso, e a gestão vem para fazer fechar esse ciclo, né? De põe o escritório, por menor que seja, dentro de um trilho, porque aí o resto te sobra tempo para estudar mais o direito, atender o cliente, Sim. fazer as coisas que tem que E fazer. hoje em dia a gente pode ter muito mais essa atuação do mentor, né? De procurar pessoas que a gente tem aquele apreço, né? E fala, putz, essa pessoa conhece disso daqui. Deixa eu ficar próximo dela, aprender. E hoje em dia você não precisa estar com o cara propriamente dito, né? Nas redes sociais, nos cursos online ou qualquer coisa, você consegue estar ali, né? Então Hoje você não tem ter. desculpa, né? Hoje não tem. Ah, meu Deus do céu. E não é por estar aqui, tá? Não é puxando a sua sardinha. Mas eu vejo assim, o que a gente tinha de profissionalização antes e depois que a gente começou a trabalhar contigo aí nas questões de profissionalização do escritório, eu vejo que o escritório deu uma evoluída muito grande. Porque antes era aquele negócio tipo, eu acho que é por aqui. Hum. Agora, se você tiver uma pessoa que fale, olha, o caminho é esse, já fiz e dá certo, meu, você ganha um tempo absurdo. E hoje, né, qual é a maior moeda hoje? O tempo, não é Tempo. o dinheiro, E né? eu acho que todo esse processo, que eu acho que é muito legal, assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, esse acompanhamento um a um. Porque dá para ver claramente uma ampliação da maturidade empresarial de quem está ali. Aham, Porque no final do dia, é, alguém vai ter que executar. E é esse ato de executar, claro, de uma diretriz aqui, conversando, faz sentido, etc., vai, né? Mas o ato de executar e experimentar o que deu certo, o que não deu tão certo, como é que eu melhoro na próxima, o que que eu poderia corrigir, o que que eu poderia. Isso vai ampliando, vai acelerando a maturidade empresarial, que é tudo que a gente precisa para fugir daquela gestão emocional, a gestão do eu decido sem pensar, eu faço qualquer coisa, depois a gente vê o que que acontece e por aí vai, né? Então, hoje eu acho que o grande desafio
de quem resolve ter um escritório é ele acelerar a curva de maturidade empresarial. Com Perfeito. conhecimento, porque isso tem que estudar. Eu não sei ler uma DRE, vai aprender. Ah, mas eu não gosto de número, eu sinto muito. Você ocupou uma posição de Você não dono. gosta de número, mas você gosta de dinheiro. Então, Então assim, você vai ter que escolher o que que você, né, que luta que você quer ter. Então tem que buscar luta. conhecimento, tem que ter a coragem de executar coisas que nunca executou para ver como é que funciona, porque não tem receita de bolo para essa história. Cada estrutura de escritório, com cada formação de pessoas ali, de grupo, né, é diferente. Por mais que todo mundo faça advocacia, um escritório é diferente do outro. E aí você, com essa análise, com essa maturidade, você começa a ficar mais autônomo na tomada de decisões. E é tudo isso que a gente quer para um sócio, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer em 2030. Fato, vai mudar muita coisa, como vem mudando. Então, esse é o único fato, né? Vai mudar muito. Ainda temos coisas por vir aí que a gente não tem a menor ideia. Agora, eu tenho que ter capacidade para fazer a leitura do cenário, ter alguns conhecimentos ali que me ajudem a tomada de decisões, porque eu não tenho muito tempo para errar, porque errar custa muito. Eu posso até errar, faz parte, mas que eu puder evitar para esses erros não me massacrarem, não me atrasarem, porque é isso, né? Tem erro que te atrasa, tem erro que te atrasa. Então, essa é a grande sabedoria. O que vai vir pela frente, eu não faço a menor ideia. Eu tenho que estar preparada para fazer mudanças rápidas se forem necessárias, não ficar teimando com besteira, não ficar, né? Então, é mais ou menos isso. Já que você tinha me devolvido a pergunta, acho que é meio. É por isso que dessa questão, né, de você cada vez mais desenvolver também essa parte que a gente tinha antes muito de pessoa, né? A parte de saber ter conversas difíceis, saber entender o lado do outro, né? Fico imaginando, hoje em dia você tem bancas aí com 60 sócios. Você já imaginou uma reunião de sócios? Como é que deve ser um negócio maluco, né? Então, assim, se você não desenvolver essas aptidões também daqui para frente, né? Ficar muito Não para de só, pé. né? Ficar muito só ali no velocidade, velocidade, né? Se hoje eu já sou uma pessoa em crescimento, que eu não tenho paciência para crescer, né? Já começa aí. E de certa forma, eu começo sempre a olhar para o outro lado, ou eu fico impactado negativamente, ou meu ego sobe e eu chego numa reunião com 60 sócios, meu, isso é uma bomba atômica. Pavio, né? Um barril de pólvora, É um realmente. barril de pólvora, entendeu? Pronto Então, para eu acho que essas aptidões, assim, realmente, a gente vai ter que cada vez mais olhar isso também, utilizar a tecnologia no nosso favor e gestão, galera. Bota gestão que organiza a casa. show de bola. Ah, Roberts, Já eu acabou? ficaria mais tempo. Ficaria. Ah, eu Mas a gente vai também. fazer uma segunda rodada em breve. Para a gente ver assim, a hora que tiver algumas mudanças no mercado imobiliário, alguma coisa assim, acho que a gente tem que falar assim, Ó, lembra que a gente falou, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Acho que é legal esse link, esse mudança no mercado imobiliário, a gente fica vai falar todo mês, então, viu? toda hora, Porque né? Não pensa tem, no mercado que muda o tempo todo. tem dúvida, socorro, ô sensibilidade, ô sensibilidade. E negativas e positivas, né? Ah, Então, sensível o para tudo mercado é quanto é sempre lado, assim. né? Tem febrinha, febrona, fica feliz, é por aí. Exatamente, Eu quero te exatamente. agradecer pelo teu Imagina, tempo, eu que pela tua agradeço. generosidade de trazer toda a sua história, a sua vivência, né? Eu acho que para quem assiste e vai ter gente mais jovem que está começando, gente que às vezes fica lá na dúvida: será que eu especializo? Será que eu não especializo? Será que eu vou para o lado da gestão? Não vou? Eu acho que você trouxe assim muitos pontos muito interessantes assim, Bacana. ainda em crescimento, né? A gente está em contínua evolução. Mas é isso, eu fico muito feliz de poder acompanhar a tua trajetória, do Pedro, enfim, do escritório, e enxergar que realmente, assim, é uma curva crescente, tem suas questões, como todos os lugares, mas assim, é curva crescente, a gente está cada vez melhor nisso. Então, obrigada mais uma vez por confiar em mim e por me contar tanta coisa que eu não sabia. Não, eu que agradeço e com certeza você pode
Você pode estar certa que você tem muita mão aqui também no nosso crescimento aqui. Então, é um prazer enorme estar aqui, né, falando contigo, falando para toda a sua audiência e muito obrigado pelo convite novamente. Show de bola. Faremos o número 2. Pode. Tá combinado. O segundo capítulo. O E segundo não capítulo. demore 44 episódios, hein? Não, 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 não. Vai ser mais rápido. Um beijo. Fica com Um Deus. beijo. Tchau, tchau. Que bom poder aprender com uma história, né, vivida, vivenciada, e a gente poder entender a trajetória de uma carreira como a do Roberto, a trajetória dele dentro de escritório, do escritório dele, enfim, todas as etapas. Tenho certeza que ficou aí grandes lições para que a gente possa refletir a respeito, pensar a respeito de gestão, pensar a respeito de equipe, especialização. Foi muito rica essa nossa conversa. Eu já vou te convidar para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube. Então já encaminha para um colega advogado, para uma colega advogada. Se você quiser trazer os seus comentários, falando das impressões sobre sociedade, sobre a vida de sócios, enfim, esses assuntos que giram em torno do nosso papo, eu vou ficar muito feliz de te ouvir e te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes, o do nosso convidado Roberto Vieira da Scudelari Vieira Advogados, e o meu no Instagram e no LinkedIn. No próximo episódio, conversaremos com mais um sócio fundador ou uma sócia fundadora. Então, acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então, é isso. Nos vemos no próximo. Até lá.